Olá, board game do canal BGG2, meu nome é Thiago Salles e no overview de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Hanabi, um jogo para 2 a 5 jogadores, com duração média das partidas de 25 a 30 minutos e é um jogo com gerenciamento de mão cooperativo. No Hanabi, os jogadores vão assumir o papel de pirotécnicos que causaram uma grande confusão com os fogos poucos instantes antes da apresentação, e o desafio deles agora é reorganizar esses fogos para eles poderem soltarem na sequência correta. Vamos lá para a mesa para a gente ver como é que o jogo funciona e depois eu retorno com minhas considerações finais. Então, pessoal, preparei o setup aqui do Hanabi para 3 jogadores e nessa configuração os jogadores possuem uma mão de 5 cartas. Então, qual que é o objetivo dos jogadores? Eles possuem essas cartas que têm fogos de várias cores e com vários números, em uma sequência de 1 a 5. Existem fogos do tipo azul, do tipo verde, branco, vermelho e amarelo. Vamos estar aqui nessa sequência. E essas cartas aqui, como vocês podem ver, possuem um número aqui no topo que vai de 1 a 5. E a quantidade das cartas também é importante você saber. Existem 3 cartas número 1 azul, 2 cartas número 2, 2 3, 2 4 e apenas uma 5. E essa informação é importante porque pode ser que ao longo da partida você não consiga mais completar uma dessas sequências caso você tenha descartado ou perdido essas cartas. Então, o objetivo dos jogadores vai ser sentar visualizando as suas cartas, porque o próprio jogador ele não pode ver as suas cartas, mas ele vê o dos coleguinhas. E os jogadores vão dar informações para que nos seus turnos eles consigam descer essas cartas na sequência correta. E aí aqui, por exemplo, ó, você vai poder colocar a número 2 amarela, vai ter que colocar a número 3, e caso você coloque uma carta no seu turno na ordem errada, você vai causar uma explosão. E quando você causa uma explosão, a carta ela é descartada, então ela sai do jogo, e você perde uma dessas cartas aqui de explosão. E quando você perde as 3 cartas, é o fim da partida e os jogadores fracassam, eles não marcam nenhum ponto. O comum nas partidas de Hanabi é você não conseguir montar as 5 aqui, apesar de ser o objetivo montar as 5 sequências, mas é muito difícil. Então o que acontece é que geralmente os jogadores conseguem montar umas 3 a 4 sequências e aí depois fazem uma contagem de pontos para ver o quão bem eles fizeram a sua apresentação. Agora, se você conseguir fazer as 5 sequências, é quase que uma partida perfeita. Tá ok? Mas então vamos entender o turno do jogador para vocês visualizarem como é que é feita essa troca de informação e como é que você vai colocar as cartas na mesa. Então vamos fazer aqui as simulações de alguns turnos, que vai ficar muito mais fácil de compreender. E o único detalhe que eu esqueci de explicar foi essas cartinhas aqui, que são as cartinhas de dica. Existem aqui 8 cartas que ficam aqui dentro da caixa e conforme os jogadores for passando as dicas, eles vão retirando essas cartas aqui da caixinha para indicar que eles já utilizaram. Então vamos começar aqui pela gente, a partida, que estamos aqui com esses jogadores e eu não vou falar para vocês qual que são essas cartas, justamente para vocês terem a sensação e o nível de dificuldade que é você ter que jogar uma carta sem estar olhando para suas próprias cartas. Então no turno do jogador, ele possui 3 ações possíveis, mas ele só realiza uma delas. A primeira ação possível é você gastar uma carta aqui de dica, dessa caixinha aqui, você vai retirar ela da caixa e você vai poder escolher e dar uma dica para um dos 2 jogadores ali. E essas dicas têm que seguir as seguintes regras. Ou você vai passar uma dica falando a quantidade de cartas de um determinado número que aquele jogador possui, ou então a quantidade de cartas de alguma cor que aquele jogador possui. Por exemplo, a gente poderia falar para esse jogador aqui que ele possui 3 cartas número 2, e a gente pode apontar para esse jogador. Então a gente vai falar assim, ó, essa carta e essa carta são número 2. Uma outra dica possível é você falar a quantidade de cartas de uma determinada cor e indicar quais que são. Então, por exemplo, o jogador poderia escolher esse daqui e falar, ó, essa carta e essa carta, elas são azuis. Ou então, os jogadores também podem falar, ó, você não possui cartas amarelas na sua mão, ou então para esse jogador aqui, falar você não possui cartas verdes na sua mão. Essas são as dicas possíveis
Nada além disso, não pode fazer gemido, não pode fazer careta, não pode suspirar, porque tudo isso é indicado como se fosse uma dica que você poderia estar dando para o jogador. E isso não é permitido. Então tem que jogar em silêncio total e apenas falar esse tipo de dica quando você utilizar uma dessas cartas aqui. E vocês já observaram, né, que como são poucas cartas, rapidinho essas cartas aqui vão acabar. Mas aí, Thiago, o que acontece se essas cartas acabarem? Porque aí eu não vou conseguir mais passar informações. Aí aqui entra a forma que você pode ganhar novas dicas e fazer com que essas cartas retornem aqui para dentro. Que é como? Você pode, na sua vez, também descartar uma carta. Você pode escolher uma carta. Vamos dizer que essa carta número 1 aqui já esteja na mesa, um 1 azul, e você tem certeza que essa carta aqui é um 1 azul. Então você pode pegar essa carta aqui e descartar ela. Você, é lógico, vai abrir ela, vai ver o que ela é, antes de descartar, porque essa informação é importante para você saber se você ainda consegue montar uma sequência ou não. Porque vamos dizer que você jogou um 5. Só existe um 5, por exemplo, azul no jogo. Se você jogou ela fora, você não completa mais a sequência azul. Mas se você descarta uma carta na sua vez, você pega aqui uma carta de dica e retorna para dentro da caixa. Tá ok? E a terceira ação possível no seu turno é você descer realmente uma carta. Então vamos dizer que chegou na vez dele, aquele jogador, e ele quer descer uma carta. Ele vai pegar aqui, vamos dizer que já saiba que esse aqui é um azul, e ainda não existe azul aqui. Ele vai descer, e aí então ele vai pegar aqui uma nova carta, e vai repor ali, é lógico, sem ele olhar, né? Ele sempre vai pegar sem olhar, e vai abrir apenas para os demais jogadores. Ok? Então, essas são as ações possíveis. Vamos simular aqui alguns turnos, que vai ficar mais fácil de compreender isso. Então, vamos imaginar que esse jogador aqui, né, a gente está iniciando a partida, ele não conhece nada da mão dele, nem o outro jogador. Então é importante a gente já começar dando uma dica para ajudar a ele a tentar descer alguma informação, descer alguma carta quando chegar a vez dele. Então eu vou escolher aqui, vou gastar uma carta de dica, e vou olhar aqui para a mão dele e vou tentar passar alguma informação relevante. Então vamos dizer o seguinte, eu vou informar para ele que ele possui 3 cartas número 2. Então essa carta aqui, essa carta aqui e essa carta aqui são número 2. E o jogo permite que o jogador organize essas cartas aqui da forma que ele quiser. Então o jogador vai jogar essa carta para cá, e aí vai pegar essas cartas e vão juntar aqui nesse cantinho aqui. Vou até colocar aqui para trás para ficar mais fácil. E aí então ele sabe que essas 3 cartas aqui são número 2. Ele não sabe quais são as cores, mas ele sabe que é o número 2, que é uma informação muito importante. E aí então passa a vez desse jogador, e agora é a vez desse jogador aqui. Ele tem a opção agora de dar uma dica, de descer uma carta no jogo, que ainda não tem nenhuma carta, ou então descartar uma carta, que ainda está muito cedo para descartar cartas, então ele não vai fazer isso. O próximo jogador também não sabe nada da mão dele. Então o que ele vai fazer? Ele vai dar uma dica também para tentar ajudar aquele jogador ali. Então vai pegar uma carta, vai colocar aqui, e vai falar para aquele jogador, olha, essa carta aqui e essa carta aqui, elas são número 1. E aí, pô, isso foi uma dica muito boa, porque vai ajudar o jogo a começar a engrenar. Então o jogador vai fazer a mesma coisa, vai jogar essas 3 cartas aqui para trás, para ele saber que elas 3 são 1, e vai deixar aquelas 2 ali na frente que ele não sabe nada ainda. E aí então, esse jogador aqui passa a vez. A gente já gastou 2 dicas, então a gente tem que tomar cuidado para não acabar muito rápido ali as dicas e depois a gente ficar travado. Então esse jogador aqui, como ele tem uma informação importante para descer uma carta, mas ele sabe que esse jogador aqui não sabe nada e ele é o próximo a jogar. Então ele pode muito bem descer uma daquelas cartas ali 1, tranquilamente, aqui para o tabuleiro, mas esse jogador aqui vai ficar numa posição um pouco desconfortável, porque ele não vai saber nada quando chegar a vez dele. Mas ele vai fazer isso. Ele vai gastar a vez dele e vai descer esse 1 aqui. Escolheu esse 1, desceu, foi tranquilo. E agora ele pega aqui uma carta e repõe, como ele não sabe nada, ele vai colocar essa carta aqui na frente. E aí passa a vez para esse jogador aqui, que é a gente. Agora a gente não sabe nada ainda aqui da nossa mão, então infelizmente a gente não vai arriscar em descer uma carta, porque a gente pode acabar explodindo. A gente vai gastar mais uma carta de dica. Vai pegar uma carta de dica aqui e vamos falar o seguinte. A gente pode, no nosso turno, sem gastar uma dica,
perguntar para o jogador o que ele sabe. Então esse jogador aqui pode falar: o que você sabe da sua mão? E aí vai falar: ó, eu sei que essa e essa e essa carta são 1-2. Aí o jogador aqui: ah, legal. Então, na minha dica eu vou falar o seguinte: essa carta aqui, ela é azul. E olha só como é importante. O jogador agora sabe que essa carta aqui é 1-2, é azul, e que todas as demais cartas não são azul. E essa informação é bem importante aí guardar, e o outro jogador não vai poder repetir essa dica. Então, ele tem que lembrar. Por isso que o jogo permite o jogador reorganizar. Então ele pode muito bem falar assim: ah, essa carta aqui eu sei que é 1-2 azul, e essas demais cartas aqui eu sei que não podem ser azul. Então vai chegar na vez desse jogador aqui, ele agora pode fazer uma jogada aqui que é colocar uma carta, pegar esse 2 aqui e colocar. E assim os jogadores vão tentando montar uma sequência, vão utilizando aqui, né, as cartas de dica. E é lógico que só esqueci de falar que o jogador repõe aqui a mão dele, vai colocar essa carta aqui na frente, que ele não sabe nada. Inclusive ele pode muito bem colocar aqui, porque aí ele sabe que essas cartas aqui não podem ser azul e essa daqui realmente ele não sabe nada. Então com essas informações e com essas deduções, os jogadores vão conseguindo colocar as cartas aqui numa sequência. E como eu falei antes, se por acaso algum jogador descer uma carta numa sequência aqui errada, ele vai ter que perder uma das cartas aqui de vida. E se perder todas aqui, a partida acaba imediatamente e nenhuma pontuação é feita no final do jogo. Um cenário interessante a falar aqui é, por exemplo, como conseguir essas cartas aqui de volta. Existem duas possibilidades, né, fazer as cartas de dicas voltar. Por exemplo, esse jogador aqui possui um 2 azul. A gente já colocou um 2 azul aqui. Então, os 2 azul, o 1 azul, são cartas que a gente pode descartar para poder ganhar dicas novamente. Então, esse jogador, a partir do momento que ele souber que essa carta aqui é um 2 azul, quando chegar na vez dele, ele pode pegar essa carta e falar assim: vou descartar essa carta. Ele descarta a carta, no monte aqui de descarte. E aí ele compra uma nova carta para a mão dele, para repor. Os jogadores sempre ficam com 5 cartas na mão. E aí ele pega uma carta de dica aqui e retorna. Uma outra forma também dos jogadores conseguirem retornar uma carta de dica para a caixa é quando eles completam uma sequência. Então, quando fez uma sequência aqui de 1 a 5, imediatamente uma carta de dica retorna para a caixa. E aí o jogo vai terminar quando ou os jogadores fizerem todas as sequências completas, o que é muito difícil, ou quando os jogadores explodirem, né, usar todas essas cartas aqui, e aí o jogo termina imediatamente, sem eles pontuarem nada, ou então termina do jeito mais comum, que é quando esse deck aqui de cartas, que os jogadores vão repor na mão, acabar, e aí então é feito a contagem de pontos. Então eu vou simular aqui como é que vai ficar uma mesa ao final, para a gente fazer a contagem para vocês entenderem. Então vamos dizer que uma partida tenha terminado dessa forma aqui, a gente agora faz a contagem final dos pontos. E a contagem é bem simples, você vai contar apenas a quantidade de cartas que foi colocadas aqui na mesa. Então aqui a gente colocou 3, mais 5, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 3, 15. Então marcamos ao total 15 pontos. Então a gente vai pegar aqui a tabelinha, vai verificar quantos pontos a gente marcou 15 pontos. Então a apresentação foi honrosa, mas não ficará na memória. Se a gente tivesse marcado menos de 5 pontos, teria sido horrível e teria vaias na multidão, mas ainda seria melhor do que perder, né, fazer os 3 estouros lá que a gente tem. E se a gente tivesse feito as 5 sequências, teria marcado 25 pontos e aí teria feito uma apresentação lendária. Então, o espírito do Hanabi é você jogar várias vezes, é um jogo desafiador, muito difícil, e que você vai tentar sempre estar melhorando aqui essa pontuação e o entrosamento da mesa para poder marcar mais pontos. Então, pessoal, esse daí foi o vencedor do Spiel des Jahres de 2013, Hanabi, um jogo cooperativo muito desafiador. É muito difícil você conseguir fazer a sequência completa, mas é um jogo muito gostoso, mesmo quando você perde. Sim, mesmo quando você falha, fracassa e não consegue fazer nenhuma pontuação, você já quer jogar uma partida em sequência. E quando você também não consegue fazer todos os 5 fogos, você vai fazer aquela pontuação final e você sempre vai ficar com aquele gostinho de assim: poxa, a gente poderia ter melhorado mais. Então, vamos jogar de novo para a gente tentar ver se a gente marca mais pontos.
e cada partida é uma partida, porque as cartas vêm numa sequência diferente e tem uma rejogabilidade muito boa. Além disso, ele tem, né, umas variantes dentro da caixa, que eu não falei, vou deixar para vocês poderem dar uma olhada. E também possui uma mini expansão que possui cartas multicoloridas, que também vou deixar com vocês. Mas o jogo em si, ele já tem uma rejogabilidade muito boa. E como todo bom cooperativo, tem que ser difícil, tem que ser desafiador, para você querer poder jogar sempre. Ele é um jogo fácil de você explicar, rapidamente você fala para o pessoal como é que se joga, consegue explicar para qualquer jogador. E ele é um jogo, por ser rápido, mesmo que você tenha essa frustração de algumas vezes ter partidas muito ruins, você sempre vai querer jogar de novo. O ruim é quando você joga um jogo cooperativo que demora horas e horas e aí você fracassa no final e depois fica difícil de você querer retornar com aquele jogo na mesa. Isso não acontece no Hanabi pelo fato de ser um jogo rápido, então você pode jogar várias partidas no mesmo dia e você sempre vai estar fazendo aí como esse termômetro a quantidade da sua pontuação. Eu gosto demais do Hanabi, é um jogo que viu bastante mesa aqui em casa. Se eu não me engano, a melhor pontuação que a gente já conseguiu foi 21 pontos. E mesmo assim eu acho que foi um pouquinho roubado, viu? Sabe aquela tipo de coisa que acontece assim, você vai pegar uma carta para poder descer e aí a pessoa fala assim, aí você fala, opa, escolhe outra, mas não pode, tá, pessoal, fazer isso. Isso é roubar ali no jogo, não pode, esse tipo de... Então evite na partida, mas assim, foi a melhor pontuação que a gente conseguiu, então eu nunca consegui fazer a sequência completa. Se você já conseguiu, deixa aí nos comentários aí, porque vai ser bem legal saber quem já conseguiu fazer. Eu realmente desconheço alguém que já tenha conseguido. Então assim, é um jogo que tem uma jogabilidade muito boa, os jogadores têm que tomar cuidado ao selecionar as cartas para poder jogar, para poder não estar descartando uma carta que já pode estragar aquela sequência. Então é importante ter aquela contagem, saber 3, 2, 2, 1, se eu não me engano, que é a quantidade das cartas, né, na sequência aí, né, de 1, 2, 3, 4 e 5. É importante também os jogadores gerenciar aquelas cartas que eles não precisam mais, para poder ir descartando e conseguindo dicas de volta. E também tem que utilizar as explosões. Eu acho que é praticamente impossível fazer uma pontuação alta sem você de vez em quando ter que arriscar, tomar a explosão para poder tentar descer uma carta sem ter alguma dica. Porque 8 dicas é muito pouco e vocês vão ver que jogando essas dicas vão acabar rapidamente e você vai pensar assim, poxa, e agora? O que a gente vai fazer? Então, tendo esses 3 pontos, pegando essas 3 dicas, armazenando as cartas numa sequência que permita você lembrar o que elas são, ajuda bastante. E o card holder para mim é um acessório essencial para jogar Hanabi, né? Porque você ficar ali segurando durante toda a partida a carta na sua mão, na sua frente, sem você poder olhar, acaba cansando. Então se você puder usar um card holder, como eu utilizei aqui para poder fazer a apresentação da visão geral, eu acho que vai ajudar bastante. Então é um jogo que eu gosto demais, não é à toa que ele venceu o Spiel já de 2003 e que por isso vai levar aqui o selo ouro da BGG2. Porque é um jogo rápido, é um jogo gostoso e é um cooperativo difícil e desafiador, ou seja, a proposta dele está toda dentro dessa caixinha aqui. Beleza, pessoal? Então vou ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu joinha que ajuda aí bastante o nosso canal e até a próxima. Fui!